Tribunal de Justiça. Então, poderia dizer assim, você quando advogada, você pensava que era importante, e agora... Não, eu lembro que eu fazia esses comentários em palestras, costumava conversar com magistrados, com desembargadores, e perguntava, mas é importante esse controle? Não é? Isso não vai restringir? Não, mas deve, porque afinal de contas o Poder Judiciário seria o único que também se auto-julga, enfim. E hoje eu continuo, vamos dizer, com esta insegurança. Mas eu quero fazer aqui umas considerações. Eu até, enquanto nós comentávamos aqui no intervalo, eu abri, evidentemente, a Constituição. Primeiro, o Conselho Nacional de Justiça, na verdade, ele é formado basicamente por membros do Judiciário. Já começa, quer dizer, não é o Judiciário, mas ele é formado basicamente por membros do Judiciário. Para não dizer, ele fora, porque eu conto membros do Judiciário, o Judiciário, qual é o tripé da Justiça? Juízes, promotores e advogados. Então, da linha 1 até a linha, do inciso 1 ao inciso 12, somente membros de Judiciário, com advogados. E no inciso 13, eu tenho 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, bacharel em direito. Quer dizer, então eu continuo no universo jurídico. Então, os membros do Conselho Nacional são pessoas ligadas ao Judiciário. Então, eu acho que nessa hora pouco se mudou com relação a esse controle. Do outro lado, ou esse conselho, do outro lado, na competência do conselho, que é desse exercício controle externo, eu verifico que a Constituição, e eu quero aqui lembrar, eu não tenho especificidade na matéria de direito constitucional, nem de direito administrativo, então eu peço aqui minhas desculpas aos juristas, aos magistrados, desembargadores, meus colegas na área de direito público, caso eu cometa aí alguma gafe. Mas eu estou realmente retratando o que está escrito na Constituição. Da competência do Conselho, fala sobre, além do controle da atuação, fala do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, com referência àquilo que for conferido pelo Estatuto da Magistratura. E o Estatuto da Magistratura, até onde eu sei, não saiu. Então, partindo desse ponto, a competência do Conselho hoje, no meu modo de ver, ela continua um ponto de interrogação. Porque o Estatuto da Magistratura não foi criado. Se não foi criado, eu não sei ainda como é que será a disciplina. Logicamente, se tem uma ideia. De outro lado, me incomoda, e aqui também faço o meu registro, que, ao mesmo tempo que alguns magistrados criticam a existência do Conselho, a presença do Conselho e essa figura quase que ameaçadora do Conselho, recorrem ao Conselho. Pleiteiam medidas do Conselho. Ora, então, de duas uma. Ou eu legitimo, aceito, ou eu não aceito. De outro lado, as regras que estão na Constituição também dizem que ele pode sugerir. Se ele pode sugerir, se ele pode recomendar, se ele pode fazer sugestões, ele não pode obrigar. Então, diante desse quadro, eu confesso que eu continuo da mesma forma, quer dizer, respeitando, eu respeito como eu respeito todo mundo, até que não interfira naquilo que eu entenda como regular, como exercício de um poder que eu recebi como regular, e isso realmente, caso aconteça, eu vou observar dentro do modelo e dos moldes da minha Constituição e do compromisso que eu assumi.
Essa é uma posição que eu tenho diante da existência do Conselho. Agora, da força que se atribui hoje ao Conselho, eu, com todo respeito, eu tenho as minhas dúvidas. Doutora, a organização judiciária, principalmente pós-Constituição de 88, concedeu ao Supremo, estava tendo uma crise existencial, se o Supremo seria só um guardião constitucional ou se ele seria uma outra corte que abarcaria todos os processos. No final das contas, como tudo normalmente fica no meio do caminho, o Supremo ficou numa crise existencial, pode-se dizer isso, né? Entre um guardião constitucional e uma corte superior para julgar uma infinidade de processos. Essa enxurrada de processos que cada ano o Supremo recebe, não está impedindo que ele exercite com a plenitude a figura de guardião da Constituição? Eu concordo com você, até porque ele então não faz, né? Ele não reclama, o Supremo, acho que vamos dizer assim, dos tribunais, né, da organização judiciária, é aquele que você não ouve absolutamente reclamar sobre número de processo, sobre questões de muito serviço, como outros tribunais. Até o STJ, a gente ouve, não, que há um acúmulo de serviços, ministros mesmo. Eles não, o Supremo absolutamente não. Então eu quero crer que, assim, sob a ótica do Supremo, muito embora não estou no Supremo, não sou ministra, mas sob a ótica, para ele está tudo bem. Para ele está indo tudo muito bem. Agora, o que se sabe é que há uma avalanche de feitos emperrados que, na maioria, não serão conhecidos, não serão enfrentadas as questões que, hipoteticamente, as partes, ou os jurisdicionados, sonharam, não é? Um dia submeter ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o STJ tem feito exatamente quase que a parte, não é? Porque muitas questões que antes, por ser, vamos dizer assim, constitucional, cria-se eu falo agora como processualista, cria-se um modelo e uma figura, não é constitucional, mas é infraconstitucional, e aí passa a ser julgado pelo STJ. Então, no Supremo os processos ficam lá, e essa enxurrada fica, e outra, a mudança, isso, se me permite, é culpa do Executivo. Porque a mudança de planos de governo, a não sequência dos modelos do nosso governo, obviamente, não dá nem tempo. Quer dizer, a gente percebe, por exemplo, muda um plano econômico, aí começam a pensar de uma maneira, daqui a pouco vem um outro presidente, não, isso não tem que ser assim. Aí o Supremo vai e começa, defende uma outra tese. De repente vem um outro presidente, ou o mesmo, quer dizer, aliás, o mesmo presidente, muitas vezes, ele muda de opinião a todo instante e medidas provisórias vão surgindo segundo as conveniências e os interesses do seu partido, do seu grupo, e não necessariamente do interesse público, do interesse da sociedade. Quer dizer, isso falta no nosso país. Doutora Lígia, nosso tempo se esgotou. Mas gostaria de abrir espaço para considerações finais da senhora. Olha, eu agradeço mais uma vez, agradeço a APAMAGES, agradeço aqui ao presidente, doutor Sebastião Amorim, que eu sei que lembrou do meu nome, agradeço ao Luciano e, mais uma vez, agradeço a recepção que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem a todo instante. Quando eu digo Tribunal de Justiça de São Paulo, eu me refiro aos desembargadores, meus colegas, meus pares, mas me refiro também aos juízes de primeiro grau, aos funcionários, a todo o judiciário, de modo geral. A recepção e a acolhida é algo que tem me animado e me desafiado para estar, por exemplo, numa tarde dessas, falando e desenvolvendo aqui
para vocês, não uma verdade, mas com certeza, com muita sinceridade. Agradeço mais uma vez a APAMAGES por essa oportunidade. Uma boa tarde e obrigada, Luciano. Obrigada, senhora. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça com as sábias palavras da doutora Lídia. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.